Bom dia, eu sou o apóstolo Edson Jorge Pinto. Eu quero compartilhar com você uma mensagem do Reino, extraída do livro de Provérbios, capítulo 28, os versículos 9 e 10. Uma mensagem edificante, eficaz, explícita, porém com alguns pontos complexos. Mas o Espírito do Eterno nos trará a luz da verdade acerca daquilo que vamos mencionar nessa mensagem. Nós vamos falar de 3 modelos fora da congregação, dentro da congregação. Eu quero compartilhar aquilo que Deus, que o Eterno colocou no meu espírito. Queridos, está escrito assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Os íntegros herdarão o bem. O homem desviado, ele almejou um modelo de homem espiritual. No entanto, com as adversidades, as dificuldades, fraquejou, rejeitou ao chamado, e seu nome foi riscado do livro da vida e escrito no chão. Essas pessoas, elas expõem características por adotarem 2 tipos de comportamentos. O primeiro é tornar-se uma pessoa literalmente licenciosa ou licencioso, devasso, engodados e sobrepujados por seus anelos de prazeres sensuais, caminhando a passos largos para a sua destruição. O segundo e último é de extrema periculosidade, porque não é um caminho de passagem individual. Ele envolve as pessoas que o cercam, utilizando todo o seu conhecimento inculto e abominável, segundo os seus próprios preceitos, para criar falsas, pérfidas doutrinas que justifiquem o seu estilo de vida libertino. Agora, como eu falei que de algumas complexidades, eu quero dizer também acerca da similaridade das coisas pertinentes dentro da congregação. Leia comigo a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Está escrito assim: pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Queridos, o falso ensino, o falso profeta, ele minuciosamente tomará todo cuidado para falar as coisas que você quer ouvir e não aquilo que você tem que ouvir. O Facebook está cheio, mas eu não vim para falar disso. Assim também, seus seguidores não estão dispostos a caminharem segundo os preceitos estabelecidos pelo Eterno e formam facções abusivas, criando um falso padrão que no final os desviarão por uma alameda que também os conduzirão à destruição. Isso é similar. Agora, o peculiar disso, curioso, é que essas pessoas, queridos, elas possuíram prerrogativas de trabalharem no reino do Eterno. De certa forma, foram até aproveitadas por Deus, mas por ostentarem decisões
sabe, censuráveis, melhor dizendo, entraram por um caminho de ponderação e por si mesmo já estão condenadas. A carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e a segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo já está condenada. A passagem dessas pessoas, a caminhada pela obra, foi de oposição e total desprezo à lei, ou seja, o pecado, a anomia. Mas Yeshua já advertia de modo profético seus discípulos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 23. Está escrito assim: disse ele, Jesus, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23, então lhes direis explicitamente, sem nenhuma sombra de dúvida, nunca vos conheci, apartai-vos os que praticais a iniquidade. Essa é similar e o peculiar do homem fora, do perigo do homem fora e do perigo do modelo dentro da congregação. Agora, o modelo espiritual de homem convertido, eu quero que você abra a tua Bíblia e leia comigo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Está escrito assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16, está escrito assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero falar com você dentro dessa mensagem, já vou falar sobre isso. Como e para que a mente de Cristo? Como conectar e para quê? O homem espiritual, querido, ele voluntariamente, eu vou repetir, voluntariamente, ele se oferece como libação ao sacrifício perfeito de Jesus. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 17. Em relação a Deus, ao Eterno, ele vive na linha, alinhado com a sua justiça. A sua base de sustentação é o Espírito do Santo que o conduz a um relacionamento autêntico e íntimo com Deus. A sua virtude, a sua equidade é acolher a vontade de Deus e, em contrapartida, querido, exonera-se dos seus próprios desejos. Agora, não é perfeito. No homem espiritual, você não vai encontrar perfeição, porque a perfeição está em Yeshua HaMashiach. Mas esse homem, querido, ele busca a perfeita varonilidade. Leia comigo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14, está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para você entender a perfeição. No versículo seguinte, no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Então o homem busca essa perfeita varonilidade.
Querido, a sua vida alinhada espiritualmente, ele tem discernimento de espírito e espírito de discernimento. O seu caminho é iluminado pela palavra de Deus. Querido, não há trevas para quem coloca os pés iluminados pela palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, legatário do mundo vindouro, herdeiro da salvação e com isso a vida eterna, os anjos ministram, trabalham a seu favor. Incontestavelmente, amado, depositam, melhor dizendo, toda a sua confiança no Filho de Deus e no seu testemunho. E com isso, o mérito da cruz lhe é repassado, o mérito de doar, outorgando-lhe autoridade no mundo espiritual. Cheio, repleto do Espírito, refletem a glória do Senhor. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Para quê, apóstolo? Para reflexionar o plano perfeito de salvação do eterno. As leis estão gravadas no seu coração e com isso anela, almeja, deseja, arqueja os ensinamentos. Aleluia, glória a Deus. Agora, na possibilidade, interessante, querido, essa virtude do homem espiritual, porque na possibilidade de cometer quaisquer erros, não entra em crise, não desiste e diligentemente são levados ao arrependimento. Vou traduzir para você essa última parte. Pedem, perdão facilmente, meu querido. Aleluia. Com a sua mente, agora vamos falar para fechar a mensagem, com a sua mente mergulhada na palavra de Deus, é o que o permite conectá-la à mente de Yeshua. Para quê? Para lhe ser revelado quem é Deus de fato e a sua verdade. Fechando a mensagem. E com isso, são exercitados os dons genuínos, puros, sem mancha, virgem. Aleluia, glória a Deus. E na sua boca tem uma palavra de graça e de unção. Fique com essa mensagem, compartilhe. Eu quero abençoar você, abençoar a sua família e decretar na autoridade do Espírito do Santo. Hoje é o melhor dia da sua vida. Deus abençoe. Shalom.